Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais, Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022. Nós vamos agora para a quinta lição, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Então, serão dois temas que trataremos nesta quinta lição. O nosso texto de ouro, ou texto áureo, está em Romanos capítulo 1, e o versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem indesculpáveis ou inexcusáveis, Romanos capítulo 1 e o versículo de número 20. A verdade prática diz o seguinte: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Então, essas duas palavras, tanto o materialismo como o ateísmo, são ofensas, São pecados. Por quê? Porque ao passo que o materialismo ele nega as questões espirituais, as questões, vamos dizer assim, metafísicas, o ateísmo ele nega a existência de Deus. E a Bíblia é bem clara lá em Hebreus capítulo 11, quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele exista. Então esse é o princípio para um relacionamento de fé com Deus. É necessário crer que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, tanto como a verdade prática diz aqui, tanto o materialismo como o ateísmo são expressões de um coração endurecido pelo pecado e também de olhos cegados. Porque Paulo diz que se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem que estão encobertos, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça neles a luz da glória do evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. A nossa leitura diária hoje está em Hebreus, capítulo de número 1, e o versículo de número 1. Então, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, Hebreus, o primeiro capítulo e o primeiro versículo, que é um texto maravilhoso, que vai dizer assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do Filho. E na sequência diz: a quem constituiu o herdeiro de tudo, pelo qual também fez o universo. Então, Deus deu testemunho a conhecer no mundo. Ou seja, quando o escritor fala aqui claramente que Deus falou de muitas maneiras, de várias formas, então Deus tem uma multiforme maneira de se revelar, para as pessoas. E muitos povos não ficaram sem o testemunho de Deus. Se a gente olhar lá, por exemplo, em Atos 14, quando Paulo está ali nas regiões de Listra, de Derbe, de Icônio, Paulo fala ali, Deus tem sido fiel para com vocês, não deixando de deixar o seu testemunho, vos dando tempos, estações, chuvas, e até mesmo fartando o vosso coração de alegria. Então, Deus tem dado testemunho, isso fica evidente. Veja, por exemplo, que no texto áureo aqui, Paulo fala que Deus se manifesta até mesmo na criação. A criação, a perfeição da criação, ela revela o seu Criador. Por isso que Paulo diz que as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua própria divindade, claramente se vê nas coisas que são criadas.
O salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Então, eu estava vendo outrora um vídeo e o irmão estava descrevendo algo tremendo, que nas coisas criadas, por exemplo, na natureza, tem as digitais do Criador. Por exemplo, quando nós olhamos, por exemplo, até a questão do tempo, de onde vem esse princípio de 3 em 1? O tempo é passado, presente e futuro. A água tem 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A matéria é constituída de 3 átomos, prótons e elétrons. E por aí vai, segue. De onde vem essa ideia de 3 em 1? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Um só Deus, eternamente existente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a nossa própria composição, corpo, alma e espírito, também mostra que nós somos 3 em 1. Então, o Criador, ele deixou as suas digitais na criação. Olha para a Terra, por exemplo. Eu estava vendo um comentário do Brennan Manning, que é geólogo e também pastor. Ele disse que se a Terra fosse um pouco menos inclinada, as oscilações oceânicas cobririam toda a face da Terra. Portanto, a Terra tem uma inclinação correta, a Terra tem um peso correto, a distância da Terra para o Sol é perfeita, o movimento de rotação e translação da Terra é perfeito. Então, tudo isso a gente vê a beleza, e nós não podemos acreditar que uma explosão causou tudo isso, né? Então, Deus é um Deus perfeito e perfeito também na sua criação, claro. Por isso que nós vemos as digitais de Deus na criação, para que tais pessoas diante dele fiquem indesculpáveis. Amém? Iniciamos aí mais uma semana de estudos para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.